Programa Diário de Oração, mais uma vez chegando até a sua casa, levando a reflexão da Palavra de Deus que nós temos feito sobre as atitudes de Jesus. Há um tempo já temos refletido sobre isso, aquilo que nos ajuda a compreender qual era o sentimento de Jesus diante ou antes da atitude que ele tinha. Eu não sei se a gente consegue fazer muito bem isso, essa separação do que vem antes ou depois em relação à atitude, se é o sentimento, se é a atitude, mas em relação a Jesus, a impressão que tem é que o sentimento vem sempre antes, porque ele carregava dentro dele justamente essa compaixão tão importante para chegar até as outras pessoas ou para sentir o sofrimento das outras pessoas. E com isso, claro, a nossa reflexão de hoje, numa das outras atitudes, temos falado aqui sobre a questão da autenticidade, temos falado aqui sobre o fato de Jesus compreender pela compaixão, pela bondade, pela generosidade dos outros. E hoje nós temos como referência a questão da paciência e uma coisa que Jesus fazia muito bem, e isso ajuda muita gente a compreender melhor a nossa própria história, é o fato de, quando Jesus ajudava, ou melhor, vamos dizer assim, ele curava as pessoas, ele não via o que é que a pessoa havia feito. O passado daquela pessoa não importava para ele. E aí a gente tem uma reflexão muito importante, porque assim, por que paciência? A paciência me faz compreender que eu não tenho a última palavra sobre as coisas, não posso ter. Todas as vezes que eu deixo com que a ansiedade seja maior do que a paciência na minha vida, eu vou automaticamente, se eu deixo a ansiedade ser maior, não conseguir fazer como gostaria e deveria as coisas. A ansiedade, ela tolhe, de fato, a capacidade do discernimento sobre as coisas. Por isso fazemos tudo a toque de caixa. Se eu tenho a paciência, que é uma virtude que todos nós, todos você queremos adquirir, nós conseguimos ter o discernimento e a serenidade sobre as coisas. A paciência não quer dizer que a gente tem que ser lento em relação às coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paciência e lentidão não combinam. A paciência, ela te dá a serenidade e o discernimento sobre aquilo que precisa ser decidido ou feito, ou falado. E aí é que Jesus tinha, de uma maneira, eu diria, privilegiada, a compreensão dessa paciência em relação às outras pessoas. Por quê? Quando Jesus, por exemplo, vai curar a mulher pecadora, se Jesus fosse curá-la dizendo assim, olha, eu estou te curando hoje, mas tudo aquilo que você fez no seu passado, isso pesa muito, porque você não deveria ter feito isso, você não poderia ter feito isso, você tem família, você tem alguém que você tem que respeitar, etc, etc, etc. Se Jesus fosse fazer isso, a cura não viria. Por que nós temos dificuldade, às vezes, hoje, eu tenho, você tem, de perdoar? Porque o que vem à nossa frente não é o ato de perdoar, mas é aquilo que a pessoa fez. E aquilo que a pessoa fez no passado não tem nada a ver com o perdão que você vai dar. O perdão é uma atitude presencial, não, de hoje, da atualidade. O passado é aquilo que a pessoa viveu. Você não nega a existência da outra pessoa naquilo que ela tenha feito. Só que isso não é importante para você no momento de perdoar. Jesus Cristo fez justamente isso. Não só em relação a essa mulher pecadora, mas tantos outros. Os cobradores de impostos, aqueles que tinham uma dificuldade muito grande de compreender a palavra e por isso oprimiam as pessoas, diziam que um Deus era um Deus castigador, um Deus inquisidor. Jesus perdoou essas pessoas independente daquilo que elas tinham feito ou falado. Ora, para isso, ele precisou usar da sua serenidade, da sua paciência com a pessoa. Por exemplo, quando Jesus cura os leprosos, os 10, 9 foram embora, apenas um voltou para agradecer aquilo que Jesus tinha feito. Não que Jesus precisasse desse agradecimento, ele não precisava disso. Mas a gratuidade na vida dos outros não aconteceu, porque para eles era muito mais importante o que tinha acontecido com eles. Jesus poderia perder a paciência com essas pessoas e dizer, olha, então eu vou voltar a doença para desses 9, porque eles não voltaram para agradecer. Jesus não perdeu essa serenidade ou esse discernimento que a paciência, como um dom de Deus, na verdade, estava nele. Então, por isso que nós somos convidados hoje a pensar nisso. Não se deve, não deveríamos perder esse discernimento sobre as coisas. Não nos cabe, a gente faz isso, mas não nos cabe o julgamento diante daquilo que a outra pessoa fez. Não estou dizendo que nós
temos que ser coniventes e errar do mesmo jeito e dizer que a pessoa tem que continuar errando, nada disso. Cada um sabe a dor que o outro causou pelo erro do passado que ela fez. Cada um sabe e não cabe a ninguém julgar o que um ou outro tenha feito ou tenha dito, ou o sentimento que tem, ou de falta de perdão na sua vida. Não nos cabe isso. Mas é importante lembrar que a partir da palavra de Deus, nós somos convidados a olhar para isso de uma outra maneira, pedindo justamente pelas atitudes de Jesus a paciência e essa capacidade de não ficar martelando e olhando o passado como se ele fosse aquilo que precisa ser vivido hoje. Quanto mais a gente se prende lá, mais a gente deixa de viver aqui. Quanto mais a gente pensa naquilo que outra pessoa fez, mais o nosso coração vai estar tão angustiado quanto o coração da outra pessoa. Então vamos pensar nisso, pedir a Deus que, ao próprio Cristo, melhor dizendo, que nessa reflexão de hoje, nesse momento hoje, a gente tenha a paciência e também o discernimento em relação à vida da outra pessoa, aquilo que nós temos que realizar ou fazer. Fique então agora com mais uma bênção e uma oração muito especial para você e para toda a sua família. Ó meu Deus, aqui está a nossa oração por todos os doentes, que diante de vós pedem pela vossa ajuda. Ele veio pedir-vos o que deseja e que considera como a coisa mais importante para si. Vós, ó meu Deus, fazei penetrar em seu coração estas palavras. O importante é a saúde da alma. Ó Senhor, que se cumpra nele a vossa vontade completamente. E se desejais que se cure, seja-lhe concedida a saúde. Mas sendo outra a vossa vontade, que ele saiba carregar a cruz. Peço-vos também, por nós, que intercedemos por ele. Purificai os nossos corações para que nos tornemos dignos de transmitir a vossa santa misericórdia. Protegei-o e aliviai a sua dor. Que nele seja feita a vossa vontade, que através dele seja revelado o vosso santo nome. Ajudai-o a carregar a sua cruz com coragem. Amém. Rezamos hoje de maneira especial por todos os doentes, principalmente aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão enfermos em camas, em suas casas e que têm a mobilidade não permitida pela doença e pela dor, para que todos eles recebam de maneira especial, como eu disse, essa oração e essa graça de Deus, para que encontrem na ajuda daqueles que estão com eles o conforto e também a esperança. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz de Deus.